Pode ir? Vai lá então. 1, 2, 3, vai. Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um Cristosofando e hoje esse Cristosofando promete. Estamos com um tema, esse tema é discutido, esse tema é falado, mencionado, lembrado em muitos podcasts do Brasil, em muitas mesas de debate, e hoje ele também estará aqui no nosso programa Cristosofando. Eu sou Emerson Cicarelli e, juntamente com você, nós iremos aprender muito sobre o tema Jesus morreu por toda a humanidade? E agora? Será que o Filho de Deus, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, morreu por toda a eternidade ou morreu apenas pelos escolhidos? Desde já, eu quero que você compartilhe e nos ajude. Compartilhe o link, envia nos grupos de WhatsApp, manda para o pessoal que gosta de debate, gosta de falar da Escritura Sagrada, envie para os seus amigos, avisa que o Cristosofando começou. Não esquecendo de deixar aquele like, fazer as suas perguntas e estar conosco nesse programa que vai ser muito, mas muito bom. E para me ajudar a resolver esse problema, está comigo dois expoentes da Palavra de Deus. De um lado, eu tenho o pastor Daniel Godoy e do outro eu tenho o pastor Walter Regiane. Tudo bom, pastor Daniel Godoy? A paz do Senhor, pastor Emerson, reverendo Walter, Deus abençoe, que toda a honra e toda a glória venha ser dada a Deus por mais uma vez poder fazer parte aqui do Cristosofando, né? E eu queria deixar um versículo bíblico aqui no início, né? Que é Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele
eternamente. Amém. Nós não merecíamos, mas estamos aqui por causa da graça de Deus que nos alcançou e eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Pastor Daniel Godoy congrega na AD Ferreira de Vargem Grande Paulista. Ele é pastor da ADFP Parque do Agreste, professor de apologética cristã na Escola Teológica Bereana. Tá pronto, Walter? Ó como é que o homem tá. E do outro lado está comigo o meu amigo, alguém que eu já debati e vamos debater novamente essa semana. É um prazer recebê-lo aqui no Cristosofano, muito querido como sempre. Pastor e repastor, reverendo, chame como quiser. Walter Regiani. Tudo bom, Walter? Boa noite Cicarelli, boa noite, pastor Daniel. Um prazer para mim. Quero saudar também todos aqueles que estão nos ouvindo ao vivo ou aqueles que vão ouvir depois. E eu sempre costumo dizer que a Reforma Protestante, que nós estamos comemorando essa semana, ela se desenvolveu graças aos debates. Quando Lutero pregou as 95 teses, eram teses para debate, para discussão. E hoje as pessoas têm preconceito aí. Os grandes nomes aí da doutrina reformada gostam de fazer react e fogem dos debates. Eles têm medo de serem desmoralizados. Mas nós estamos aqui para defender as verdades das Escrituras, segundo aquilo que o Senhor nos revelou. Uma alegria para mim estar aqui. Sempre, Walter. Pastor Walter Regiani é advogado, pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo. E estará... Pessoal, eu só quero fazer uma observação. Claro. Pessoal, é o seguinte, a gente não afina na doutrina, naquilo que a gente pensa. Então, a gente não deixa de defender os nossos pontos de vista por causa das pessoas. Mas não é por isso que a gente vai sair no soco. Então, na hora que termina o debate, a gente toma café, a gente conversa outros assuntos. Porque as pessoas acham que, por causa disso, a gente precisa sair no soco depois que acaba o debate. De maneira e não é assim. Nenhuma. A gente não vai passar pano, como muitos fazem, nos argumentos. Mas a gente mantém a civilidade, a gente mantém a amizade. É isso aí. Já viu como é que vai ser, né? O tema de hoje, Jesus morreu por toda a humanidade? Eu quero deixar essa pergunta para você, quero a sua opinião, é importante. Você pode colocar aí nos comentários e direcionar para quem você deseja realizar a sua pergunta, que a nossa produção passará a mim e os debatedores estarão respondendo. Eu quero dar 2 minutos agora para as apresentações e a introdução de cada um. Eu quero começar com o pastor Daniel Godoy. Pastor Daniel Godoy, Jesus morreu por toda a humanidade? Sim, Jesus ele morreu por toda a humanidade. Essa salvação ela é efetiva somente àquele que crê, né? João 3,16 vai dizer que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro que aqui neste debate nós não vamos dizer que toda a humanidade vai ser salva, porque nós cairemos no universalismo, né? Então, como eu não sou universalista, eu sou bíblico, eu acredito que a expiação ela é capaz de alcançar toda a humanidade, porém, entretanto, só vai ser salvo aquele que crê, né? Eu entendo também, nessa fala introdutória, que se a expiação de Cristo ela é limitada, Deus ele seria um Deus injusto, porque em Adão nós caímos, acontece o pecado original, lá em Gênesis, bem no início, no Gênesis 2, Gênesis 3, né? E se o pecado ele passa para toda a humanidade, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, corroborando com Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, que Deus que é esse? Que sabe que toda a humanidade peca, mas ao mesmo tempo ele limita essa expiação e essa salvação para um pequeno grupo de pessoas, que o calvinismo vai dizer que são os eleitos, né? Deus ele seria um Deus injusto, né? Que sabe que todos estão perecendo, todos pecaram, mas ele, na eternidade passada, achou por bem selecionar apenas os eleitos, né? Então, como eu não acredito em um Deus injusto, eu acredito num Deus da Bíblia, o Deus bíblico, eu acredito que a expiação ela é ilimitada. Pastor Walter Regiani, suas apresentações, 2 minutos.
Até a gente escolhe com quem a gente vai casar, quem vai almoçar na casa da gente, quem vai tomar café com a gente. Nós que somos homens, nós escolhemos essas coisas e agora Deus é injusto porque Ele escolhe quem vai morar na casa dele. Isso aí não fecha. Quando nós vamos referir aquilo que Cristo fez na cruz, tem vários verbos, né, que vão descrever o que Cristo fez na cruz. Então, a Bíblia vai falar que Ele salvou, que Ele justificou, que Ele resgatou, que Ele comprou, que Ele remiu, que Ele expiou, que Ele substituiu, que Ele propiciou, que Ele satisfez, que Ele libertou, que Ele cancelou a dívida e que Ele reconciliou. E talvez, se nós fizéssemos uma pesquisa mais profunda, nós poderíamos achar outros verbos que vão descrever a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, se Ele remiu, se Ele comprou, se Ele justificou, como que a pessoa vai acreditar que Cristo morreu por todos e todos não são salvos? Então, se a morte de Cristo foi efetiva e, de fato, Ele comprou pecadores para si, ou nós somos universalistas, então Cristo morreu por todos, comprou todos e vai levar todos, ou então, já que nós não somos universalistas, nós somos forçados a acreditar, a crer na expiação limitada. Então, Cristo morreu para os eleitos, para aqueles que Ele recebeu do Pai. Senão, Cristo não comprou, Cristo não justificou, Cristo não salvou, Cristo não cancelou a dívida. Ele só tinha a intenção de fazer. É a mesma coisa de eu chegar na feira, comprar uma coisa e não levar. Então, é inadmissível nós imaginarmos que Cristo salvou, justificou, resgatou, comprou, remiu e outros verbos mais, e Ele não leva, e Ele não fez aquilo. Ele deixa aquilo em aberto. Então, não tem nem lógica nós pensarmos numa coisa dessa. Então, Cristo morreu efetivamente pelos seus eleitos. Pastor Daniel Godoy. Vai poder interromper, né? Agora, vocês podem interromper um ao outro, desde que o raciocínio de cada um possa ser apresentado. Claro. Fiquem à vontade para debater entre vocês. Eu vou mediando de acordo com o tempo e, como sempre faço, lanço uma pergunta para o pastor Daniel Godoy e lanço uma pergunta para o pastor Walter Regiane. Pastor Daniel, com a palavra. Vamos para a Bíblia, 2 de Pedro, texto que o Walter ama, né? Capítulo de número 2 e o versículo 1. Versão João Ferreira de Almeida. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Os irmãos aqui da mesa bem sabem que a palavra ali grega no resgatou é o agorazo, né? A palavra grega agorazo, e aqui eu quero apelar, se assim eu posso falar nesse debate, para que nós possamos ficar dentro da Bíblia, né? A gente não vem apelar para sínodos e confissões de fé, nós temos que aqui produzir um debate bíblico, né? A regra básica da exegese é que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, né? Então, a gente não vai fugir fora da Bíblia, vamos ficar dentro da Bíblia. E o verbo agorazo, ele é um particípio auristo ativo referindo-se a uma ação completa no passado, né? Reverendo Walter Regiane, em um debate com o pastor Marcelo Braísta, ele negou categoricamente que o soberano Senhor de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, era Jesus Cristo de Nazaré. Categoricamente, Sim. Né? Certo? Sim. E um debate, alguns dias atrás, eu não me recordo que debate que mas foi com o pastor Aleph, ele já deu uma recuada, né? Quando foi falado... Não, é porque, não. Porque a questão é a seguinte, só para começar, o objeto do debate não é esse. Né? O objeto do debate não é esse. Aqui é expiação... Você já está fugindo... Peraí. O senhor está interrompendo a minha fala. Aí você está falando de perda de salvação. E o objeto do nosso debate não é perda de salvação. É expiação limitada ou limitada. O senhor deixou... Posso concluir? Tá bom, só que você está fugindo. Tá, posso concluir? Pode continuar fugindo, então. Calma, você calma. Pode continuar fugindo. Pastor Daniel, 30 segundos para terminar o 2 de raciocínio. Pedro 2:1 vai dizer que o verbo agorazo, né?
que fala sobre a questão do resgatou. E em outro debate ele disse que aqui possa ser, né, a teologia do Walter é uma teologia de talvez, pode ser, né? Ele diz que pode ser o soberano Senhor. Claro, É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Então, se pode nós, ser, porque aí se o Senhor, não então fala aqui, de Cristo. Onde então que está vamos lá, Cristo se aí? o senhor afirmar aqui, Então posso falar? Onde que está Cristo aí? Momento Vamos lá, só, vamos lá. um pequeno momento, Pode. Daniel, Tá. termina o raciocínio para ele responder. Se nós afirmarmos aqui, ele falou que não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto da expiação ilimitada. Por quê? Você está fugindo do assunto. Porque se nós Você tá fugindo do declararmos assunto. que aqui, pastor Emerson, é o soberano Senhor, então Jesus Cristo também morreu pelos falsos profetas. Perfeito. E a expiação ela é ilimitada. Perfeito. Pastor Walter Regiane. Então, seguinte, porque, só para complementar isso aí, por que começa falando aí que eles eram falsos? Eles se tornam falsos ou eles eram falsos? Então, eu quero que você me mostre nesse texto aí, onde que Qual está que é o Cristo, texto? onde que está Cristo aí nesse texto, e onde está que ele salvou. Que Cristo salvou. Onde que está nesse texto aí que ele salvou? Que Cristo Senhor salvou? que é esse? Hã? Que Não soberano sei, ele não Senhor? está sendo específico aí? Não, que soberano Senhor. Hã? É porque o Senhor sempre vai para a parte dos falsos profetas. Eu quero que você me fale aí. O que significa falso? Vamos lá. O que significa falso? E houve também entre Qual o que é o povo, texto? é o 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, né? Que ele falou que não é objeto do debate, Sim, mas eu vi que... sim. Vamos lá. E houve também entre o povo falsos profetas. Então, o que é falso? O que é falso falso? é o profeta, Então, mas o soberano Senhor não é peraí, falso. peraí. O soberano, O soberano não é. Senhor... Mas o então, falso é falso. se O falso aqui quer dizer, é o não soberano... é verdadeiro. Mas aí, aqui o que o texto está dizendo é o seguinte, que se o soberano Senhor, ele resgatou essas É pessoas... falso ou é Porque verdadeiro? a expiação, é ela... falso ou é verdadeiro? O profeta é falso, mas o falso, soberano então é falso. Senhor... Então, se ele é falso, ele não é salvo. Mas é claro que o profeta Ele é falso, mas o soberano Ele é Senhor, ele é falso. verdadeiro, Gente, tá mas não é entendendo? essa discussão. Antes disso, vamos ler o texto aqui, tá bom? Vamos ler o texto aqui. É lícito que seja utilizado segundo a Pedro para esse debate, mas é importante... Não, lícito é qualquer coisa. Agora, isso é para quem quer fugir Walter, do só tema. um momento. É importante lembrarmos que Eu tô dentro da Bíblia. o tema do nosso Tô dentro da debate Bíblia. é Dentro da Bíblia. exatamente... Vamos da Bíblia. discutir então com quem casou Caim? O Walter, Não, não, o nosso isso. debate ele está totalmente voltado a se Cristo morreu por toda a humanidade. Vamos ler o texto. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão, na minha versão, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Só um adendo. Então, o que eu consigo entender desse texto? Que na igreja do século I, como na igreja atual, haveriam falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, tá? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O que eu entendo textualmente do texto é que alguns que começaram na presença de Deus vão se perder no meio do caminho e vão começar a negar exatamente aquilo que antes eles acreditavam. Perfeito? Aquilo que eles falavam, só aquilo que eles falavam que eles Perfeito. acreditavam. A pergunta do Daniel aqui é a seguinte, e depois eu quero me calar que eu quero que vocês debatam. Vamos lá. A pergunta do Daniel aqui é: quem é o Senhor que está sendo negado e que resgatou esses que agora hão de trazer sobre eles repentina perdição, correto? Eu queria dar uma adendo Quem aqui. é esse Peraí, Senhor, Walter? porque o Walter me interrompeu. O texto não fala. Vamos lá. Por que aqui fala O de... texto não fala porque um senhor, ele resgata o escravo. Deus resgatou o povo do Egito e eles não entraram na Terra Mas, Prometida. Walter, por que, Ó. que o Senhor aqui é com S maiúsculo? Não é uma alusão à pessoa do Não, Senhor Jesus? não. Senhor com S maiúsculo? Você conhece Uma hora ele fala que melhor outra do fala que que eu, não é. você conhece melhor do que eu, que qualquer senhor, o dono do escravo, quando vai se referir a ele, se escreve com letra maiúscula. Senhor aqui é Quírios, Walter. E outra coisa. Por Não, que não que é aqui... Quírios. Posso falar? Peraí. Por que que Não, segunda... peraí. Vamos ver se é Quírios mesmo. Vamos ver se é Quírios. Por que que 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai bater justamente na questão da expiação limitada, pastor Emerson? Porque é o seguinte, o Walter, de um lado da mesa, ele vai dizer o seguinte, que Deus ele predestinou pessoas para serem salvas. Só que o texto aqui está dizendo o quê? Que existiam pessoas, essas pessoas se afastaram, renegaram o Senhor, e esse grupo de pessoas é denominado aqui no texto como falsos profetas.
aqui por si só, não precisa nem ir para o grego, cai por terra a questão da expiação limitada, porque ele vai dizer que quem foi salvo somente são os eleitos, mas o texto está dizendo que Cristo, ele, com a sua expiação, ele resgata até os falsos profetas. Então, É justamente, seguinte, ó, é justamente o tema do nosso debate. Você vê como o senhor é mal intencionado. Não, O senhor é não, mal intencionado. Primeiro, que o senhor aí não é Kyrios, que se referiria a Cristo. Aí, a palavra correta é despotis, que é um senhor genérico. Mas o senhor mesmo... Não, peraí. Não é... Peraí, o senhor admite, Daniel, deixa ele o O senhor senhor me admite que não é interrompe, Kyrios? falar, o senhor me Daniel. interrompe, eu não posso te Pera aí, interromper. Daniel, Não, deixa pode, ele falar pode. agora. Mas o senhor admite que não é Kyrios? Você volta atrás? Ou você vai manter a palavra dizendo que é Kyrios? Depois eu falo. Não. Eu vou esperar. Depois É eu falo. Kyrios ou não é Kyrios? O senhor disse uma vez que era o soberano senhor. Aí em outro debate o senhor fala que não é o soberano Não, senhor. se eu- O senhor mesmo em um Você quer debate fazer fala rea- uma coisa... olha, de novo, você quer fazer um react Não. de debates passados? É para isso que você Não, veio? a gente precisa Não estudar, fuja do texto. a gente precisa estudar para saber o que Você a gente vai voltar debater. atrás, você vai voltar atrás, que aí não é Kyrios, você vai manter que no texto Aqui é é Kyrios? Jesus Cristo de Nazaré. É Kyrios ou não é Kyrios? Quem é o soberano senhor que resgata as É pessoas? Kyrios ou não é Qual Kyrios? o soberano senhor? É Baal? Baal não é. É Kyrios ou não? Acredito é que é Kyrios? Jesus Cristo. É Cristo que tá falando? Acredito é que é Kyrios? Jesus Cristo. É Kyrios? Não sei. Ah, não sabe. Então tá Sei. bom. Então vamos botar pro nosso tema do Tá, o debate. tema vamos o seguinte, porque quando ele fala assim que aqui não existe expiação ilimitada, Ó, a ele... coisa tá ficando feia pro senhor, porque o senhor Não. afirmou categoricamente que aí é Kyrios. Primeiro que o senhor fugiu do tema do Não, debate. não. Tá? Eu estou fugindo do e debate. agora você tá fugindo, porque não é Kyrios que está se referindo a Se não é Kyrios, déspotas. se não é Kyrios, por que que o senhor disse que pode ser que seja o soberano senhor? Não, eu não falei Não, que o pode senhor ser disse- Kyrios. o senhor já disse Eu isso. não disse que pode É só ser assistir, Kyrios. é só assistir Eu os não debates disse. aí que vocês Então- vão ver então que é o ele seguinte, disse então é o que seguinte, talvez pode ser o soberano senhor. Pode ser. É, Pode é ser a o teologia soberano, do pode mas eu ser, nunca é. falei que era Kyrios. É a Eu teologia nunca do pode falei que era ser. Kyrios. Eu nunca falei que era Kyrios. Eu nunca falei que era Kyrios. Tá, prossiga. Você era mentiroso. Não sou mentiroso. lógico que você tá aqui mentindo. Vamos lá. Não é um debate Claro, ad fala, hominem. Vamos lá, senhores. Aqui não é um a palavra debate- a palavra do texto grego Olha, aqui eu pensei que a gente vinha aqui... despoten. Eu pensei a palavra do texto eu pensei grego que a aqui gente vinha Calma, aqui para calma. fazer Veja bem. um debate honesto. já está acontecendo, Mas o Walter, debate calma. está dentro da E- Bíblia. não está. Walter, Pastor eu Hermes, posso- o debate posso está fazer- dentro da Bíblia. Walter, Não eu está. posso achar o significado correto da palavra para colocar na mesa para vocês? É Kyrios. A palavra Senhor que se encontra aqui é despoten. É, isso que eu A falei. palavra despoten tem por significado senhor absoluto, mestre, dono, soberano, aquele que tem domínio sobre servos ou escravos. E- Então, dentro desse ponto de vista, o que vai acontecer? A teologia vai trazer ramificações. O Walter pode simplesmente dizer que não é a pessoa de Cristo, até porque a palavra não é Kyrios, apareceu como Então tá bom, despoten. então tá bom. Ok? Não, Ótimo. eu tô aqui eu sou mediador, Walter. Eu tô do lado de ninguém. Tá certo, correto. Do mesmo jeito que o Daniel pode ter a interpretação, queridos, que esta palavra, pelo contexto, pode sim, na visão dele, estar atrelada à pessoa de Cristo. Então, Pode estar. ambos têm ferramentas para Pode poder estar. debater o assunto. Só que se nós formos ficar apenas nesse texto, vai ficar você de um lado dizendo que não é, ele dizendo que é. Não, mas eu não Sendo disse que não é. Então, perfeito, Eu não perfeito, disse que não é. perfeito. Sendo que o assunto, ele pode render muito mais. Então, para a gente fechar esse quadro, o Walter, qual é a sua opinião sobre o texto? Que eles eram falsos. Eles tinham uma confissão falsa. Certo. Eles diziam que eles eram salvos, como no nosso meio hoje tem muitas pessoas que se dizem salvos, mas eles eram falsos. Eles não eram salvos. Pronto. Perfeito. E Simples o assim. déspoten aqui, para você, quem é? Não, porque o texto não fala. O que eu estou falando, o que nós temos certeza, Perfeito, é que querido. eles eram Perfeito. falsos confessos. Perfeito. Como você interpreta? Então, que eles eram falsos confessos. Eles diziam que eles criam, que eles foram salvos, mas eles não foram, porque eles eram falsos. Perfeito, acredito. Mas esse senhor que os... Que O texto não fala. Ele não O consegue texto não responder. fala. Você Emerson, não adianta. tem... O Você, texto não tudo fala. Bem, o texto não Então, fala. E esse é o calcanhar aonde de texto Aquiles não do Walter fala, Regiane. aonde o texto não fala, a sua opinião se cala? Não, o que eu acho é o seguinte, o que eu penso do texto, Certo, isso. que eles eram falsos profetas. Eles afirmavam que eles eram salvos, que eles foram resgatados, mas eles não foram. Eles eram falsos. Eles eram Tá, falsos profetas. E quem seria, Walter? Só para eu entender, e quem está assistindo também. E quem seria esse senhor que eles negaram? Pode ser que seja Cristo. Eles diziam que eles foram salvos por Cristo, mas eles eram falsos profetas. Perfeito. É simples. Entendido? Entendido. Entendido agora? Sim. Walter, você.
Vamos ao tema, porque eu não vim aqui para fugir de tema. Eu vim aqui para falar sobre expiação. O que Cristo fez na cruz. E também eu não fiquei vendo debate do pastor para fazer react dele, porque nós viemos aqui para react. É proibido? Vamos lá, Walter. Para quem quer fugir do tema. Daniel, deixa ele falar agora. Sim, vamos senhor. lá. Sim, Vamos, para falar sobre por quem Cristo morreu, vamos às palavras de Jesus. Jesus, narradas por João, capítulo 10, versículo 11. Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus não dá a sua vida pelos bodes, ele dá a vida pelas ovelhas. No 14, ele fala assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E depois, no versículo 26, ele vai falar assim: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, aquela hipótese, aquele texto que ele leu, de que as pessoas eram salvas, que elas foram resgatadas, isso é catolicismo romano. Isso aí, para quem segue o Concílio de Trento, é contra a Reforma, acho que o debate era bíblico. Contra o Evangelho. Acho que era um debate né? bíblico. Então, a pessoa vem aqui para defender que Cristo é um fraco, que ele morre, mas não salva, que ele compra, mas não leva. E aqui é clara a palavra de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastor, pessoal, vocês estão vendo que o negócio está pegando, entendeu? É assim mesmo, mas fica tranquilo que no final tudo termina bem e tem uma surpresa legal que vai chegar já já, né, Bruna? E vai fazer com que as coisas terminem tudo em paz. Pastor Walter Regiane apresentou o texto de João, capítulo 10, e agora, pastor Daniel Godoy, fique à vontade. Eu cito 2 de Pedro, não vou debater mais esse texto, mas só para falar, eu cito 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, e ele fala que eu estou fugindo de um debate. Eu cito uma passagem da Bíblia, ele fala que eu estou fugindo de um debate. Só que ele vem com esse mesmo argumento de sempre, católico romano, né? Se eu sou católico romano, você é o católico de Dort, né? Porque o Walter, como ele não consegue sustentar a base dele dentro da Bíblia, pastor Hermes, aí ele vai recorrer, porque é que nem o adventista, né? O adventista, ele interpreta a Bíblia pelos óculos... Maratonou todos os meus debates, hein? Mas, Daniel, a pergunta que eu te faço apresente para nós, apresente para os internautas, quais são os textos que baseiam essa defesa que você faz, que Jesus ele morreu por toda a eternidade, ele morreu por toda a humanidade? Certo, vamos para a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Esse aqui é um dos textos bases para a gente ter a interpretação de que a expiação de Cristo ela é ilimitada. E a Bíblia vai dizer, na versão NVI, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. E aqui, pastor Emerson, todos é todos, né? Ele vai tentar fugir disso, mas a Bíblia fala por si só. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a interpretação bíblica, ela mostra claramente que o desejo de Deus pela é que todos cheguem à salvação. Não é à toa que Spurgeon falava que esse Deus aí era Baal, né? Um Deus que quer salvar todo mundo e não consegue. Estamos tentando ficar dentro da Bíblia aqui, né? Vamos lá. Sim. Então, o que acontece? Nós não declaramos, pastor Emerson, reverendo Walter Regiane, que todos serão salvos, senão nós vamos cair no universalismo. É o texto áureo da expiação ilimitada, que é João, capítulo... Não, deixa eu terminar minha fala. Deixa eu terminar. João, capítulo de número 3, versículo 16. Olha o que o texto vai dizer. Porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, e o mundo ali... Pastor Emerson, o senhor pode pegar qualquer lexo, qualquer dicionário, não existe um. Não existe um no planeta, em outra língua, no inglês, que vai dizer que o cosmos ali é o mundo dos eleitos.
como muitos calvinistas, não sei, o reverendo Walter, como muitos calvinistas vão dizer. Então, Jesus, ele expia, ele morre por todos, ele proporciona salvação a todos, só que é uma condicional. E qual é a condicional ali? Para que todo aquele que nele crê. Porque aí eu vou entrar, para terminar minha fala, naquela questão da minha introdução. Se Deus, ele não proporciona salvação a toda a humanidade, e uma pessoa, ela já nasce decretada, se ela vai para o inferno, se ela vai para o céu, aí essa pessoa, ela digamos assim, houve uma conversão, ela foi para a igreja, começou a cantar, começou a pregar, mas no final das contas, aquela pessoa, ela não é uma eleita de Deus, e ela vai para o inferno, que justiça há da parte de Deus, né? Há uma incongruência muito grande, porque eu acredito que o calvinismo é puro fatalismo, determinismo de um Deus mau, Vamos de um Deus... Vamos para a Bíblia? Quando o senhor fala sobre católico romano e levanta a apostila... Quando o senhor levanta... Quando o senhor levanta... Então eu falo, vamos para a Bíblia. Quando o senhor levanta a apostila aí, mostrando o concílio de Trento, aí tá tudo bem. Aí tá tudo bem. Então, beleza, então. É um debate de igual para igual. E agora você está fazendo a mesma coisa. Não, então beleza, vamos... Perfeito, vamos lá. Pastor Daniel, uma pergunta para o senhor aqui. Sim, agora senhor. não sou eu? Que acabou de chegar. Sim, não, senhor. eu vou só fazer a pergunta, Boa. aí eu passo para você, Walter, você fala e já tem a sua pergunta que você não vai escapar. Acabou de chegar uma pergunta aqui dizendo assim, pergunta para o meu irmão em Cristo, Daniel Godoy. Quem é? Vivendo teologia oficial. Vamos lá. Tá. Se Jesus morreu por todos, existe a possibilidade do inferno ficar vazio caso todos, através do livre-arbítrio, se arrependam? Não, essa possibilidade é impossível, porque se nós formos para o final da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo de número 22, né, a gente fazer um link com Gênesis e entender todo o contexto bíblico, Jesus Cristo, ele categoricamente fala lá, se a gente vê em Mateus capítulo 25, né, que os bodes serão colocados do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Ele vai dizer para aqueles que estão do lado direito, benditos de meu Pai, herdem o reino dos céus. Ótimo texto, porque Jesus falou assim, eu dou minha vida pelas e aqueles que estão do lado esquerdo, ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então a Bíblia, ela já traz essa ideia de que pessoas habitarão o céu eternamente e pessoas habitarão o inferno eternamente. Mas isto não significa, pastor Emerson, que a expiação de Cristo, ela não é para toda a humanidade. É para todo aquele que nele crê. Então, tá eu acredito... Ele morreu até porque ele não conhece. Eu acredito, é a Bíblia. Eu acredito que a grande questão aqui é o seguinte, a salvação é para todo aquele que nele crê, correto? Certo. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O ponto crucial que eu vejo no debate entre arminianos e calvinistas é que no pensamento calvinista da eleição, se eu estiver errado, Walter me corrija, aqueles que crerão em Cristo foram predestinados desde a fundação do mundo. Perfeito? Claro, a salvação é de A a Z. Enquanto no pensamento arminiano, a salvação pode ser uma escolha. A pessoa pode aceitar, como pode não aceitar. Uma coisa, pessoal, é importante que os dois acreditam, que para ser salvo em Cristo, precisa crer. A questão é que o Walter vai pelo caminho que desde a fundação do mundo já estava decretado aqueles que creriam e decretados que não creriam. Pastor Walter Regiane, por favor, sua vez. É óbvio. João 3,16, que Cristo morreu em favor daqueles que vão crer. Agora, ele é que dá a fé para aqueles pelos quais ele morreu. Agora, eu gostaria de voltar aqui ao texto, né, que o pastor Daniel aí fugiu das palavras de Jesus aí, né? E... que Jesus fala que ele dá vida pelas ovelhas e aqueles que não creem nele, acaba falando sobre assim, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus morre pelas suas ovelhas e as ovelhas de Jesus vão crer nele e nenhuma delas irá se perder. Aquele que é o falso profeta, o falso mestre, ele não pertence a Jesus porque ele é falso. Agora, irmãos, essa questão da morte de Cristo é a questão fundamental do Evangelho. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Daniel sobre esse assunto, sobre o tema do debate. Sim, senhor. É o seguinte, pela sua visão, Cristo morreu por todos, mas todos não serão salvos, sim, correto? Sim, correto? Sim. Então, o que diferencia a pessoa que vai ser salva
e aquela que não vai ser salva. Se Cristo morreu por todos, então a parte de Cristo foi feita integralmente, correto? O que está faltando agora é uma participação humana. O ser humano crer, no caso. Certo? Certo. É. Então, essa crença, essa fé, essa participação humana é um mérito do homem? Não existe mérito do homem, porque Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. A perspectiva é o seguinte: quando pessoas não acreditam na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, a visão calvinista é que, tipo, Jesus Cristo, ele é um Deus fraco, como o senhor muitas vezes fala nos debates, né? Sim. Eu falo respeitosamente. O senhor fala que Jesus, ele é um Deus fraco. Não, eu não falo. Eu falo que o Deus arminiano é um Deus fraco. Tá, vou concluir. Que o Deus arminiano é um Deus fraco que morre por todos, mas não consegue alcançar todos, expiar todos. Só que quem vai ser punido por isso não é Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 6 que Deus está sentado em um alto... Eu só vou terminar, peraí. Em um alto e sublime... complementar a pergunta. Em um alto e sublime trono. Então, quando o ser humano ele nega Cristo, ele não aceita Cristo, porque ele tem, né, o livre-arbítrio, eu acredito no livre-arbítrio do homem, Deus, o ser humano aceitando ou negando, Deus continua sentado no nosso sublime trono. Porque quem vai ser punido por escolher ou não escolher é o próprio homem. Então, mas aí não é Deus. Deus continua sentado. Tá entendendo? O que diferencia o salvo do não salvo é que o salvo ele aproveita bem o seu livre-arbítrio e o não salvo ele aproveita mal o livre-arbítrio dele. Não entendi. Repete. O que vai diferenciar, na sua visão, o que vai diferenciar aquele que foi salvo e aquele que não foi salvo é o uso que ele fez do livre-arbítrio. Certo. Então, um usa bem e o outro usa mal. É o poder de escolha, né? Sim. Então quer dizer, a salvação está no poder do homem. Não. Aí entra na questão da graça preveniente, né? Graça preveniente. Então, o que é a graça preveniente? O Espírito de Deus, ele capacita o ser humano para que ele possa aceitar Cristo, porque o quinto ponto do arminianismo é o factis, né? Que vai falar sobre a depravação total, que nessa questão, pastor Emerson, o calvinismo e o arminianismo, de uma certa maneira, pode dar as mãos, que nós acreditamos que o homem foi perdido em delitos e pecados, segundo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, se não me falha a memória, né? Só que o ser humano, por si só, ele não pode escolher a Deus. Existe uma graça que provém de Deus. Ela vem para o ser humano para que o ser humano seja capacitado para poder, assim, crer em Cristo Jesus. E ele é capacitado, mas ele continua podendo negar ainda? Claro. E o que diferencia isso do pelagianismo, da heresia do pelagianismo? Porque o pelagianismo fala... Deixa eu acabar a minha pergunta. O senhor pode interromper, né? Porque o pelagianismo, ele crê que a pessoa é neutra, então ele pode receber a Cristo e negar Cristo. Então, o que diferencia isso da graça preveniente, que a pessoa recebe essa graça preveniente e ela pode receber a Cristo ou rejeitar a Cristo? Qual a diferença disso do pelagianismo? Pastor Daniel Godoy. Pelagianismo e semi-pelagianismo, quem dá o primeiro passo é o homem. Sim. No arminianismo, não. Nós entendemos que é Deus do início, Deus no meio e Deus no fim. Tudo é a graça de Deus. Lá no Novo Testamento, eu citei Efésios... Mas não está batendo isso. Espera um pouquinho, Walter. Deixa ele concluir agora que ele te ouviu. Sim, ele fala que eu fugi de João 10, mas segundo de Pedro 2:1, ele ficou meio nervoso, né? Vamos lá. Quando nós falamos... nervoso não é fugir. Eu fiquei nervoso por causa da desonestidade que o senhor fugiu do tema. Deixa ele responder. Vamos lá, Daniel. Tá difícil aqui, vamos lá. Quando nós falamos a respeito da graça de Deus, a graça de Deus já operava no Antigo Testamento. Como, por exemplo, nós vamos ver que quando Adão cai, né? Ele peca lá no Jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que ele ouve a voz do Senhor, mesmo já estando caído. Tá entendendo? Então, essa voz, esta graça, consegue alcançar o ser humano, mesmo estando no efeito do pecado. É assim que nós entendemos, Walter. Não, mas é o seguinte, você fala que a graça que no arminianismo é Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. Deus Onde 100%. Onde que Deus está quando o homem recebe a graça preveniente e ele continua rejeitando a Deus? Tá. Onde que está isso? E aonde que está Deus quando ele predestina pessoas que nasceram para ir para o inferno e ele elege simplesmente um pequeno grupo de pessoas? Aonde está a justiça de Deus aí? O senhor pode me falar dentro da Bíblia? E deixar o concílio de Trento de lado? Vê só. A justiça de Deus se manifesta condenando o homem que merece ser condenado. Tudo bem. Okay? Mas aí... Não, agora eu vou responder. Vai. A justiça de Deus se manifesta ele condenando
quem merece ser condenado. O dia que você pecar, certamente morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus manda alguém para o inferno, ele está sendo justo, de acordo com a lei dele. O dia que pecares, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte, ok? Agora, com os eleitos, ele usa de misericórdia, de benignidade, de graça. Lá em Romanos 9, ele fala assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas vamos voltar aí a pessoa que vai ser salva e aquela que não vai ser salva, se Cristo morreu por todo mundo. Se Cristo morreu por todo mundo, aquela pessoa que vai ser salva é porque ela teve mérito, correto? E aquela que se perdeu é porque ela não tem mérito. Walter, tudo é graça. Tudo é graça. Quando o homem cai em pecado, pastor Emerson, o livre-arbítrio... Tudo é graça? A pessoa vai para o inferno e a graça... Walter, eu tenho uma pergunta para você. Não, mas eu gostaria... Bem, ele está fugindo da... Mas depois eu tenho uma pergunta para você. Eu citei aqui, vamos lá. Ele fala toda hora que eu estou fugindo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele ficou nervoso e fugiu daquele texto. Não, de novo, eu não fugi. Eu estou falando assim, que lá eles eram falsos profetas, tá? Ali existe... Então, o senhor pode não concordar com a minha resposta. Não, peraí. O senhor pode não concordar com a minha resposta. Mas o senhor não pode. O senhor não pode dizer que eu estou fugindo. Eu estou falando que eles eram falsos profetas. Foi a primeira vez que eu vi o Walter responder essa pergunta, apresentando a possibilidade de pode ser que seja eu já tinha ouvido. Eles eram falsos. Eu acredito que esse ponto aqui já foi resolvido entre nós. É o caso seguinte. O problema é ele negar que uma coisa é ele não concordar. Interpretativa de cada ponto. O ponto de vista arminiano vê a pessoa de Cristo, o ponto de vista do Walter, não sei se todos os calvinistas ele volta lá, Pedro, pensam porque como ele está fugindo da expiação. Não estou fugindo, não. Não sei se todos os calvinistas pensam como ele, mas o Walter entrou num consenso de pode ser que seja. A questão não é essa, não é que pode ser. É o seguinte, o que eu estou falando é que provavelmente lá no texto está se referindo que eles eram falsos profetas. Eles diziam que Cristo salvou eles, mas Cristo não salvou eles. Por quê? Se Cristo salvou eles... Walter, eu não quero ter que voltar nesse texto com você, porque o debatedor não sou eu. Não, mas é que ele falou que eu não respondi. Não, foi respondido, não foi respondido, foi resolvido. Então tá bom. Agora, eu tenho uma pergunta para... Não, mas é que ele não me respondeu ainda da graça preveniente. Tudo bem. Porque a graça preveniente... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte. Baseada em João capítulo 10, você disse que Cristo tem as suas ovelhas, correto? Correto. Estas ovelhas foram as ovelhas que o Pai lhe deu. Sim. Desde a fundação do mundo? Sim. Perfeito até aqui? Certo. Então tá bom. Então, quando o mundo foi fundado, Cristo antes já tinha... Antes da fundação do mundo, Cristo já tinha, então, os seus eleitos. Certo. Já tinha os seus escolhidos. Perfeito. Vamos lá. A pergunta que eu quero te fazer é as 3 cidades impenitentes, tá? De Mateus... Próximo ali do capítulo 10. As 3 cidades impenitentes. Corazim, Cafarnaum e Betsaida. Nós sabemos que essas cidades não aceitaram. Não se arrependeram. E não se arrependeram. Certo. Perfeito? Eu não gosto respeito da mensagem. Dessa palavra aceitar, porque isso deixa a decisão para o homem. Eu vou melhorar. Não ouviram. Não se arrependeram. Tá bom? Não se arrependeram da mensagem pregada por Cristo nessa cidade. Então, automaticamente, Cristo não morreu por essas pessoas. Certo. Perfeito? Correto. Essas pessoas vão receber a condenação eterna. Certo. Perfeito? Agora, a grande questão que eu te pergunto é: aonde está a justiça em pessoas serem condenadas antes da fundação do mundo e não terem o direito e a oportunidade de ouvir essa palavra? Sabe por que eu te pergunto isso? Sim. Porque nesse mesmo texto, Cristo fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida. Certo. Porque se os sinais que aconteceram aqui tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, muitos vocês teriam se arrependido. Os sodomitas teriam se arrependido e teriam se convertido. Certo. Perfeito. Então, Cristo aqui apresenta uma possibilidade. Então, a pergunta é, se há possibilidade, não tem possibilidade. há decreto? Não tem possibilidade. Então explique. Tanto que ele não fez aqueles milagres em Sodoma e Gomorra. Mas eu vou explicar isso aí. Vamos lá. Romanos 9. Em Romanos 9... Esaú e Jacó. Quando
Paulo está escrevendo, ele sabia que os arminianos lá da igreja de Roma iam falar assim, então quer dizer que Deus é injusto? Ele escolher Jacó, escolheu Isaac, rejeitou a Ismael e rejeitou a Esaú, então quer dizer que Deus é injusto? Ele vai falar assim, que diríamos, pois? A injustiça da parte de Deus? Aqui é os arminianos perguntando. Você vê que os arminianos estão lá desde o... Já existiam desde essa época. Desde essa época, desde o Éden lá, né? Que a serpente é o primeiro pregador arminiano. Meu Deus do céu! Exegese. Gente, manda suas perguntas aí, aproveita, vamos bombardear o Walter com perguntas, o Daniel. Daí, os arminianos aí perguntavam a Paulo assim, a injustiça da parte de Deus? O que Paulo responde? De maneira nenhuma. De modo nenhum. Nem pensa nisso. Pois, ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E terei compaixão de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Fim. Fora isso daqui, só não entende quem não quer. Agora, eu gostaria de voltar à pergunta lá. Se Cristo morreu por todos, qual a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê? Aquele que crê é bonzinho e aquele que não crê é mauzinho? Um é crédulo e o outro é incrédulo? Então, um merece ser salvo e o outro não merece ser salvo? Pode falar? Vamos lá. Ele falou que eu não respondi as perguntas que ele me fez, mas eu citei um texto aqui que ele nem deu bola para esse texto, que é 1 Timóteo, capítulo 2. Ele nem citou nas suas argumentações, versículo 3 e 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O que a gente faz com esse texto aqui? Posso Nada, responder? Né? Pode responder. Pode primeiro a minha ou... Pode responder. Então, vamos lá. Pode responder. É 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso 3 e 4. Antes de tudo, pois, exorte que use a prática de súplicas, orações e intercessões, ação de graças, em favor de todos os homens. Ó, Senhor, abençoa o pessoal lá do Afeganistão, do Japão, da China. Paulo não está falando isso. Paulo não está falando, abençoa lá o Hiroshi, o Takashi, o Xi Jinping. Paulo não está falando isso para a gente orar em favor de individualmente de todas as pessoas. Daí ele vai explicar quem é esses todos os homens. Os reis, todos que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Quer dizer que todos não é todos. Todos não é todos. Todas então. As espécies de pessoas. Aquelas que têm autoridade. Isso quem fala é o calvinismo, tá, pessoal? Não é a Bíblia, tá? E aquelas que não têm. Porque é o seguinte, deixa eu falar de novo aqui para vocês. O que determina o significado da palavra é o seu contexto, né? Então, tem alguns contextos que mundo é o cosmos, é geral. E tem outros contextos que não é geral. Por exemplo, assim, se eu falo assim, todos vamos comer pizza. Esse argumento não vale que a gente está falando da Bíblia, né? Todos vamos comer pizza. Esse argumento não vale. Depende, se foram todos que estiverem aqui, todos pode vamos ser que comer. sim. Então, todos de um grupo. Então, quando a Bíblia fala de todos, geralmente ela está falando de todos de um grupo. Como lá em João 3,16, está falando assim, mundo, que mundo? O mundo dos crédulos, daqueles que vão receber. Eu não quero interromper o senhor, só um adendo, só para... O senhor está entendendo que o senhor está tendo que conjecturar algo fora da Bíblia para tentar explicar aquilo que não tá dentro da Bíblia? A gente tem que olhar para... O senhor está falando que é dentro do texto, então fica dentro do texto. Olha, então aí a gente querer fazer vários conjecturações. O senhor já orou pela Malásia, pela África do Sul, pelo Moçambique, pela Angola? Países perseguidos. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor ora em favor de todos os homens. Ah, Senhor, abençoa o Xi Jinping, abençoa... Mas aí o senhor estava fugindo para outra coisa, né? Abençoa a Kamala Harris. Lógico que não. Abençoa o Walter, Maradona, abençoa o Messi. Não, mas aí o senhor está falando algo que nem está dentro do texto. Ele está falando de todas as categorias de pessoas aqui. O senhor está falando algo que não está no texto. Queridos, nós precisamos fazer uma pausa agora, bem rápido, para entrar para os nossos comerciais. Vamos lá, Bruna. O que tem para o nosso comercial hoje? Como vocês estão vendo, o debate está pegando fogo. O negócio está pegando fogo. Pastor Daniel, pastor Walter Regiane, você
manda as suas perguntas direcionadas tanto para o Walter como para o Regiane. Tem surpresa boa aqui hoje no Cristosofando. Deixa eu olhar aqui como é que é o negócio. Tem surpresa boa aqui no Cristosofando? Manda para mim aqui, por gentileza. Daniel, estica a mão, por gentileza. Pega para mim, por favor. Ajuda. Segura isso bem, que isso é o maná do céu. Não pode cair de jeito nenhum. Acabou de chegar a parceria da Pizzaria Oliveira. A Pizzaria Oliveira. Hoje tem coisa boa para nós aqui no Cristosofano. E eu vou vir mais já... vezes aqui então, hein? Pizzaria aí, Oliveira, muito obrigado. Pizzaria Oliveira, que Deus abençoe poderosamente. Você que deseja entrar em contato, você que deseja, Essa olha que é coisa, olha que coisa predestinada, linda, hein? Walter. Que beleza, que beleza. Nós, essa com pizzaria certeza, com certeza. Bacana. Deus decretou todas as coisas, inclusive que a Pizzaria Oliveira mandasse essa pizza maravilhosa para nós. Meu amigo, você que deseja comer uma pizza de qualidade, você que deseja comer uma pizza saborosa, eu quero falar para você sobre a Pizzaria Oliveira. Número de telefone da Pizzaria Oliveira é 011 99831 6647. Repetindo, para você salvar aí no teu telefone e pedir uma pizza de qualidade, 99831 6647. Você é aqui da Zona Norte. Ela fica aqui na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 2300 Casa Verde. E para o negócio ficar melhor ainda, ela aceita cartão, ela aceita Pix. É fácil. E quem chegar lá na Pizzaria Oliveira, ligar lá e falar que tá ligando porque viu aqui no programa Cristosofando, vai ganhar um desconto abençoado e o negócio vai ser bom. É isso daí, Bruna? Olha que coisa maravilhosa. Olha isso aqui, Daniel. Pega a tampa aqui para não esfriar. Coisa boa, hein? Deixa eu pegar uma azeitona para mim. Que o mistério é bom. Ó, tem palmito aí, Walter. Cuidado, entendeu? O mistério é bom. Desde já, João, você viu a qualidade dessa pizza, João? Ainda mesmo. Que coisa tremenda chegou para nós aqui hoje. Deixa eu tampar aqui direitinho. Pizzaria Oliveira. Liga lá e pode falar. Eu escutei o Cicarelli falando que quem liga na Pizzaria Oliveira, que assistiu o Cristosofano, ganha um mega desconto. Liguem já. Ligue já. Ligue já. Ligue já. E o negócio vai ser abençoado em nome de Jesus. Guarda ali, Bruna, por gentileza. Já já nós estaremos participando Pastor, desse maná. Bora lá. Botar. Não é pegadinha, não. Eu só quero entender o seguinte. sim. O que diferencia uma pessoa que vai ser salva daquela que não vai ser salva? Se é a qualidade da pessoa que está sendo salva. Porque se Cristo morreu por todo mundo, então é a qualidade, é as características dessa pessoa que vai determinar se ela é salva ou não? Vamos lá, vamos para o texto bíblico. A Bíblia fala em várias questões. Eu não vou aqui numericamente saber falar para o reverendo Walter, mas em várias passagens da Bíblia nós vamos ver pessoas negando a Cristo, Sim. aceitando a Cristo. Teve uma passagem, se eu ler, eu não lembro qual passagem que era. Até João, capítulo 10, vai falar a respeito do crer, né? Então, quando nós olhamos para essa questão do crer, nós não entendemos que por causa que a pessoa crê, isto é mérito do homem. Tá entendendo, Walter? Porque nós não acreditamos que na eternidade passada, apenas um grupo seleto... Vou falar calmo para você entender. Apenas um grupo seleto de pessoas foram predestinadas para a salvação. Como que o senhor vai se virar com esse texto aqui? Porque 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, o senhor não fez uma exegese, o senhor fez é o seguinte. O senhor fez uma conjectura... Eu tô aqui, eu falo assim, eu não concordo com o que o senhor está falando, ok? É isso que eu falo. Eu não falo o que o senhor não falou. Agora, eu explico, eu estou falando assim, lá está falando de todas as categorias de pessoas. Daí o senhor não concorda, é uma coisa. Agora, se eu falar que eu não expliquei, é outra coisa. Então, você fala assim, olha, eu não concordo com a sua explicação. Para mim, o senhor não explicou, mas tudo bem. Para mim, não é um dia... Então, eu vou explicar de novo. Tá, então, eu vou explicar de novo. É. Lá não está falando de todas as pessoas individualmente.
Lá está falando de todas as categorias Mas de essa homens. é visão de calvinista, não é a visão da Bíblia. Não, é que o senhor falou que eu não expliquei. Então, eu estou explicando, e agora você entendeu que eu estou explicando. Só que você está falando que a minha explicação é calvinista, correto? Essa é a visão calvinista. Ok, então é uma explicação calvinista. Quando o senhor faz a conjectura É uma trazendo é uma todos para explicação fora calvinista. da Bíblia, isso não é exegese. É uma explicação calvinista? É uma explicação calvinista. Calvinista. Posso Então eu falar? expliquei. Posso falar ou não? Então quando o expliquei. senhor Tá pega a explicado, palavra então. todos, mas peraí, dentro da Bíblia o senhor consegue explicar, mas quando o senhor aplica essa palavra todos para fora da Bíblia, isso não é explicar, é fazer exegese. Exegese é dentro da Bíblia. Tá entendendo? É que João, capítulo 3, versículo 16, tá ele certo. nem citou Então, vamos lá. aquela questão, não. Aí ele vai falar aquela questão que Perguntinha pra mundo você, não, mundo Walter. Você tá Walter, fugindo. chegou perguntinha Não, pra Walter, você eu não tô aqui. fugindo. Então me explica, ó o seguinte. Se lá em João 3,16 é para quem crê, ok? Pra quem crê. Eu concordo, para O quem mundo crê. ele é cosmos. Então, pela graça preveniente, todo mundo pode crer, correto? Todo mundo pode crer. Tá. Tá. E quem não crê, por que ele não crê? Ele não crê porque ele não quis aceitar Porque Cristo ele não como quer. seu salvador. O outro quer. O outro quer. Então sim. um é bom, outro é ruim. Um é Não, salvo porque é bom. Mas aí o senhor, aí- o senhor tá colocando algo que não tá no texto. Sim, não. Então, o que peraí, diferencia? vamos lá. Ali no texto tá falando que todo aquele que crê é bom. Isso não tá dentro do texto. O senhor tá Não, então vamos mudar. conjecturando algo que não está dentro da Bíblia. Eu vou tirar esse adjetivo. Vamos ficar dentro da Bíblia. Então é o seguinte, Dentro da é Bíblia. mérito. Então é o seguinte, um tem Não. mérito, O senhor- tem mérito de crer e outro não Mas tem o mérito senhor de tá crer. colocando palavras que não tem dentro da Bíblia. Então O senhor me tá fala- conjecturando Mas é que já faz coisas que meia não hora que eu tá tô dentro da perguntando pro senhor Bíblia. qual é a diferença de um e qual é a diferença de outro, você não explica, você só foge. Eu já falei que não é o mérito do Tá, homem então isso. esquece esse adjetivo, mas qual a diferença? Por que um crê e o outro não crê se Deus quer salvar os dois? Se a graça de Deus é Vamos lá. distribuída para os dois igualmente. Dentro do calvinismo, vou explicar. Não, olha... Eu preciso responder, reverendo Você Walter. foge, é que você Eu foge. preciso responder, vamos É lá. que você Dentro do foge. calvinismo existem duas vontades que elas se conflitam dentro de si. E qual vontade que é essa? É a vontade revelada, porque quando a gente abre a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer que Deus quer que todo homem chegue à salvação, ao pleno conhecimento da salvação que seja. Só que dentro do calvinismo vai existir outra... Todo não só é, que não é dentro todas do as calvinismo pessoas, todas as vai existir uma categorias. outra vontade todas as chamada categorias. vontade decretada, que nenhum calvinista consegue mostrar, pastor Emerson, dentro da Bíblia, aonde que está essa vontade decretada, que eles tirou da cabeça deles. Porque existem duas vontades que são conflitantes entre si, porque ele tem uma vontade que é revelada, Inclusive- ele revela, Não, só eu não pra falei terminar, ele nada revela disso. na Bíblia, Não, mas eu tô todas- falando, eu tô até trazendo a pro pizza. debate. Não, até Eu tô a trazendo pizza pro foi debate. Deus que decretou. Então existe uma vontade que é revelada, que aí Deus fala assim, eu quero salvar todos, mas ao mesmo tempo, existe uma vontade que é decretada, que diz que Não. Deus elegeu... Não, como não? Não, isso aí Como não? Isso aqui é... Você tá criando... Espantalho. Criador de espantalho. Isso não tem nada a ver Quem com não, tem, calvinismo. quem não consegue ir pra Isso não Bíblia, tem viu, nada- pessoal? Faz isso, tá? Isso não Faz tem nada isso. a ver com Eu isso. preciso atender agora a pergunta Faz dos isso. internautas Não, ele tá que fugindo. É que ele tá estão nos fugindo da graça acompanhando. preveniente. Eu mas tô fugindo? preciso- O senhor mas traz eu um preciso- negócio desse e eu que tô Walter fugindo? Regiane, Eu quero saber a eu preciso diferença. fazer a participação dos Pastor nossos Emerson, queridos internautas. Ele traz algo com isso e eu que tô fugindo do Ó, debate. Adailton Valério de Oliveira. Paz do Senhor, boa noite. Eu tenho uma pergunta para o pastor Walter. Me responde em questão de Ezequiel 33:11. Vamos ler Ezequiel 33:11. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Pastor Walter Regiane, pelo que eu vi aqui da pergunta do Adailton Valério, o plano de Deus é que o ímpio se converta e viva. Se o plano de Deus é que o ímpio se converta e viva, não fica um pouco complicado a gente acreditar que Deus decretou algo e depois ele mudou de ideia? Como que você responde o vamos- Adailton Valério de Oliveira? Deus te abençoe, Adailton. Muito obrigado pela pergunta. amigo, viu? De Ezequiel 33:11. Tá. Então, primeiro que Deus não é sádico. Então, Deus não é porque o ímpio vai perecer que Deus vai ter prazer nisso. Porque o juiz... Mas ele não predestinou. Não, peraí. Uma coisa é Deus aplicar sua justiça. Deixa ele falar e outra que é melhor, coisa que vai cair é ele na ter armadilha. prazer. Então, eu vou responder essa Me perdoe. pergunta de Ezequiel aí. Me perdoe. Eu vou, Vamos lá. eu vou responder Baixou o essa pergunta- debatedor. essa pergunta aí dele com as palavras de Jesus. Vamos lá. João 6, 38. Jesus está respondendo. Vai responder essa pergunta. Vamos lá, pode ler.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos quem? Todos aqueles que ele deu ao Filho. Mas isso não está no texto. E o resto do mundo que, perdoe o termo, e o resto do mundo que se lasque. Não, se lasque não, já nasce condenado, né? Já nasce condenado. O que você fala assim, olha, e a vontade de quem me enviou é esta? Olha o que o sino... Quem enviou é o Pai. Olha o que o sino Okay? de Dort faz na cabeça de uma pessoa, hein? E a verdade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me enviou. Que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Cristo vai fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é salvar a todos aqueles que ele recebeu do Pai. Simples. Eu fico como mediador. Vamos lá. Estamos chegando nos momentos finais do nosso riquíssimo debate. Está muito bom. Mande suas perguntas. Se eu não conseguir ler todas, me perdoe, mas eu ainda quero fazer mais uma pergunta para o pastor Daniel Godoy. Pastor Daniel Godoy, Sim, senhor. Sua fala e seu texto. Vamos lá. Ezequiel capítulo 17, versículo 23, vai nos dizer o seguinte: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Aqui é Deus falando, primeira pessoa. Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, né? A Bíblia fala que Deus ele não deseja a morte do ímpio. Por acaso Deus, pastor Hermes, ele se alegra na morte do ímpio? Só que eu comentei algo agora de pouco, pro reverendo Walter, Sim. que ele fala assim que eu tô fugindo, mas ele não respondeu. A respeito da vontade decretada de Deus e a vontade revelada. Então, existe eu sou daquela tese Bíblia... de que Deus... Olha, é o seguinte, deixa eu deixar bem claro. Deus decretou todas as coisas. Tudo, e estupro, tudo acontece de Amém. acordo com o que Deus decretou. Ele Não tem decretou esse negócio mal. de vontade isso, vontade aquilo, vontade... Então Deus decretou, Deus decretou que eu seja tudo. careca. Decretou tudo. Deus decretou tudo. Aquela moça que tá ali na Deus rua... é Deus. Aquela moça que tá ali na rua, que daqui a pouco vai sofrer alguma coisa, um ato sexual, Deus decretou aquilo ali também. Deus decretou toda a calamidade da humanidade. Tudo. Não, vê só não. O senhor falou que ele decretou tudo. Peraí. Eu vou responder. Não, responda. Você achar que alguma coisa sai fora daquilo que Deus decretou, é você achar que Deus é... Então Deus é o autor do mal. O pastor Cicarelli não gosta que eu falo, mas é você... Dá licença. É você acreditar no Deus banana. Você vai orar. Para que você vai orar para Deus te proteger? Para Deus te proteger, se ele não protege. Então é o Deus, seguinte, ele é o autor do é mal. o seguinte... Deus é o autor do mal. Não é concepção. Não, 2 mais 2 é 4. Porque não é Deus que vai violentar a pessoa. 2 mais 2 Quem é 4. vai violentar a pessoa é a pessoa. Mas porque Deus decretou. Mas porque Deus decretou. Porque Deus decretou. O senhor que disse. O quê? Isso vai acontecer porque Deus... Deus decretou todas as coisas. Então, mas o senhor está falando... Agora o senhor está falando que é o homem que vai fazer isso. Claro, o homem vai fazer isso porque Deus decretou. O homem é instrumento. Então, porque Deus decretou. Porque é o seguinte... Deus então, não você precisa, está vendo, o calvinismo é isso. Deus é o autor do mal. Deus é um déspota. É um Deus déspota. Olha, Deus decreta... Tudo. Deus, ele é um déspota. Ele vai fazer isso porque não consegue ficar dentro da Bíblia. Deixa eu falar. Walter, isso é ataque. Não, isso aqui é porque o que ele está fazendo sabe é espantalho. Sabe o que é isso? O que ele está fazendo é espantalho. Isso é coisa de criança na escola bíblica dominical. Tá esse tipo de questão, né? É o seguinte. Lamentável. Deus, ele não precisa decretar que a pessoa vai lá e cometa uma violência. Basta Deus soltar a pessoa, ele vai cometer todas as espécies de pecados. Deus não precisa agir para que a pessoa possa fazer o mal. Quando nós fazemos o bem, é que Deus está agindo em nós. Para nós fazermos o mal, não é necessário. Por quê? Porque nós somos caídos, nós somos objeto, nascemos já no pecado. Mas eu gostaria, você pode não concordar, mas a resposta é essa daí. Agora é o seguinte, eu gostaria que, de novo, que o senhor esclarecesse, porque até agora o senhor não esclareceu, qual a diferença entre um que crê e o outro que não crê. De novo, essa questão? O senhor não respondeu? Claro que eu respondi. Vocês que estão assistindo, pastor Emerson, vocês que estão assistindo esse debate, você escolhe ficar com Deus calvinista, que é o autor do mal, é um Deus déspota,
um Deus fatalista, né? Que nem John Piper disse lá nos atentados de 11 de setembro, que Deus queria que aquilo acontecesse, que aqueles aviões batessem naquelas torres, né? Ele não vai discordar disso. Então você que está assistindo esse debate, escolhe, ou você serve o Deus calvinista, que é o autor do pecado, ou o segue autor Baal, do mal. ou segue Baal, ou você segue o Deus da Bíblia. Querido, né? Ou você segue o Deus da Bíblia. Estamos chegando agora nos momentos finais do nosso podcast Cristosofando. Tema de hoje: Jesus morreu por toda a humanidade? Tem muitas perguntas aqui, está acontecendo um debate extra aqui no grupo do nosso podcast. O pessoal gosta. Gosta. Estou vendo aqui, sou o Fábio Martins, tá falando, Louco Cabresto, Iana Vinhas, José Osvaldo Oliveira Franca, Louco Cabresto tá falando aqui também, William Carvalho 8066, estou falando aqueles que eu consigo encontrar de primeira. Compartilha aí, né? Edu Cabeça também tá falando. Pede pra compartilhar. Adonai. Esse Queridos, é forte, eu gostaria que vocês compartilhassem, entendeu? Essa live, que vocês nos ajudem, entendeu? Nosso podcast está indo para 6 meses agora, é começo. O seu like é muito importante e que você que ainda não está seguindo o nosso canal, que você se torne um seguidor do nosso podcast Cristosofando, pois toda terça-feira nós temos entrevistas, nós temos debates de qualidade, como esse que está acontecendo aqui hoje. Então, dá essa força para nós, segue o nosso canal, fica por dentro de tudo, mas de tudo que está ocorrendo aqui no Cristosofando. O tempo não se converte, o tempo não é nosso amigo nesse momento. Eu gostaria de dar 2 horas de debate para essas 2 feras que estão aqui, mas em breve isso será possível. Desde já, eu quero agradecer a sua participação, que ficou conosco até agora nesse podcast. Quero agradecer ao pastor Walter Regiane, quero agradecer ao pastor Daniel Godoy, e quero que o pastor Walter Regiane comece terminando as suas últimas palavras. O pastor Daniel, ele fugiu da resposta, porque pela visão arminiana, pelagiana, católica romana, a graça preveniente, ela transforma o homem em neutro, e os homens bons, eles vão responder com a fé, e os homens maus vão negar a Cristo. Portanto, para o catolicismo arminiano, a salvação é meritória, né? Então, a graça é só um termo que é usado para dar uma certa ortodoxia aí para a doutrina arminiana, mas que de ortodoxa a doutrina arminiana não tem nada, porque pela doutrina arminiana, a salvação é meritória e somente aqueles que responderem positivamente, usando bem o seu livre-arbítrio, é que serão salvos. Isso é completamente conflitante com a graça e a misericórdia de Deus. E eu, para encerrar, eu gostaria de ler mais um texto que fala a respeito disso, por quem Cristo morreu, porque na realidade era o tema aqui, né? E eu tentei segurar aqui todo o tempo, mas tivemos que sair um pouquinho aqui para poder responder as coisas. Isaías 53, 11, diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quer dizer, por que Jesus vai ficar satisfeito? Porque ele morreu e todos aqueles pelos quais morreu serão salvos. Por isso que ele fica satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Deles quem? Desses muitos, óbvio. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Okay. Então, irmãos, ou nós cremos que Cristo morreu efetivamente, que foi uma morte completa, satisfatória, terminativa, uma morte santa. Cristo morreu pelos seus eleitos, pelas suas ovelhas, e ele vai salvar a todos aqueles pelos quais ele morreu. Nenhuma gota do sangue de Cristo se perderá. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, Walter? Walter.Regiane, YouTube ou Instagram.
Walter, muito obrigado. Deus te abençoe, meu amigo. Até a próxima. É um prazer estar com você. E sexta-feira a gente vai acertar as nossas contas. Pastor Daniel Godoy, um prazer tê-lo aqui. Já faz parte da família Cristosofando. Deus abençoe você, a esposa que lhe acompanha também. Suas considerações finais e como a gente faz para te encontrar nas redes sociais. Pastor Emerson, para mim é uma alegria poder estar aqui Sempre. novamente. Deus abençoe. Reverendo Walter, né? Independente das diferenças teológicas, né? Não é um debate ad hominem, né? Sim. Nós estamos aqui para debater ideias. Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo ali fora. Quero agradecer a vida da minha esposa Jaqueline, que está aqui comigo, né? Deus abençoe poderosamente. Amo a sua vida. Aos nossos queridos irmãos lá em Vargem Grande Paulista, colegas de ministério, pastor Valdionor. Deus abençoe a todos aí da cidade de Vargem Grande Paulista. Bom, uma pessoa que não sabe diferenciar o que é pelagianismo, semipelagianismo de arminianismo, por aí você já vê o nível, não de pessoa, né? Mas da questão da teologia. Porque existe uma diferença gritante de semipelagianismo, pelagianismo e arminianismo. Isso aí você consegue saber no curso básico de teologia, tá bom? Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, né? Algumas partes aqui, o Walter falou que eu fugi do debate, falou que eu fugi do texto, mas ele que veio com brincadeirinhas, né? Querendo ir para... Numa mão estava a Bíblia, na outra mão o Concílio de Trento, né? E toda essa teologia, ela é baseada, sabe no quê? Não é baseada somente na Bíblia. Ela é baseada na Bíblia, mas ela é baseada no Sínodo de Dort, tá entendendo? Se você tira o Sínodo de Dort, não existe calvinismo, tá entendendo? Porque o calvinismo é a Bíblia mais o Sínodo de Dort. Então você não precisa aderir Sínodo de Dort, Confissões de Fé de Westminster. Eu sei que para a parte teológica, histórica, isso é importante, mas nós temos que ir para a Bíblia, né? Sim. E nós temos que acreditar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. João 17:17 vai dizer: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Entre um Deus déspota que o calvinismo prega e o Deus bíblico, eu prefiro ficar com o Deus da Bíblia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Para te achar nas redes sociais. Daniel Godoy, você me acha no Instagram, TikTok e YouTube. Estamos lá divulgando a boa teologia, boa apologética cristã, né? Quero mandar um abraço para o professor Gabriel Cruz, meu amigo, e que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Na operação da mesa está conosco, operação de som, o nosso querido irmão João, como sempre, um trabalho fantástico de qualidade. Nossa produtora Bruna Sicarelli, que é aquela que decide e escolhe os temas e quem eu devo chamar para debater. Que Deus abençoe. E é isso aí, meus irmãos. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um episódio do programa Cristosofando, mas não para por aí. Já já nós vamos preparar um gravado para as outras semanas, onde vai sair um debate abençoado aqui também. E com certeza quem ganha são vocês que estão assistindo e aprendendo com os grandes debatedores de São Paulo e do Brasil. Desde já me despeço na graça do Todo-Poderoso, a Ele a honra, a glória, e assim Ele nos dando bondade e misericórdia, estaremos de volta para mais um Cristosofando. Não esquece de seguir o canal. Até lá e tchau, tchau.